Sobre a eclesiologia. Hoje iremos para a aula de número 9, a continuação da aula 8, as duas ordenanças contidas na Bíblia. Nós estudamos no domingo passado a ceia do Senhor e hoje iremos estudar o batismo. Aqui a maioria que estão cá já viram esse estudo, mas é sempre bom rever e escutar e aprender e principalmente aplicar nas nossas vidas a palavra de Deus. Amém? Por favor, Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17, para iniciarmos o estudo. 3, de 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Amém? Amém. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por tu, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Santíssimo Deus e Senhor nosso, somos gratos, Senhor, por a salvação que nos deste, Senhor. Também te rogamos, Senhor, que com essa salvação, Senhor, também nos dê a obediência, para crermos e para aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esta passagem é de suma importância para entendermos várias relações, várias coisas relativas ao batismo. Primeiro, o batismo não salva, vai estudar com detalhes. Segundo, a autoridade do batismo. Terceiro, o candidato correto. E quarto, a fórmula que é feita desse batismo. Nós vimos aqui que não salva por quê? Porque Cristo já era salvo. Então ele não se batizou para ser salvo. Nós vimos que a autoridade foi dada a João. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 33, aquele que me mandou a batizar, eu não conhecia, João falando de Cristo, mas aquele que me mandou a batizar, foi uma ordem dada por Deus, a pessoa correta. João tinha a autoridade dada por Deus, e Cristo, sendo Deus, podia ter dado autoridade a outra pessoa lá na Galileia, ou não? Eu vou. Gente, da Galileia para o Jordão, é umas 80 milhas, é mais de 100 quilômetros para você andar. Não foi de carro, como a gente vai ali em João Pessoa e volta. Nem de avião, foi andando, viu? Andando. Ora, ele não podia muito bem dizer, não, vou aqui eu dar a autoridade a outra pessoa, mas para cumprir o que está escrito. Para cumprir o que está escrito. Ele foi se batizar e João disse: Não, peraí, algo está errado. Eu batizar o Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Cristo disse: Não. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o terceiro, gente, o modo que foi Cristo batizado. Ora, sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Se subiu é porque desceu. Não foi aspergido. Mas são detalhes que nós vamos entendermos e oramos que apliquemos em nossas vidas. Amém? Irmãos, o primeiro batismo que nós temos conhecimento no Novo Testamento foi o batismo de João. Como era o batismo de João? João era o batismo do arrependimento. Você confessava e se arrependeu, estou sendo assim, era tipo: eu estou me batizando porque sou pecador, viu? E estou crendo que Cristo vai vir, e ele vai morrer, e ele vai ressuscitar, e através desta ação dele eu serei salvo. Isso é o batismo de João. Cristo vai vir, vai morrer, vai ressuscitar, e eu serei salvo com minha esperança nele. Qual é o batismo atual? Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E nós somos salvos por essas três coisas: Cristo veio, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Se Cristo uma vez ressuscitado, irmãos, é interessante que o mundo comemora o nascimento, até uma data que não tem nada a ver, de Cristo, né?
O crente tem que comemorar o quê? A ressurreição. Por ele ter nascido, ter morrido, se não tivesse ressuscitado, ninguém ressuscitaria. Então, a nossa alegria é com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, depois do batismo de João, que os discípulos de Cristo foram batizados por João, veio o batismo que não era o Senhor que fazia, sim os seus discípulos. Os discípulos de Jesus batizavam e continuavam sendo por submersão, por mergulho. Por mergulho. Nunca foi o batismo bíblico por aspersão, e sim por submersão. Você tem que ser submerso. O que é submerso? Imerso é, sub é para baixo. A palavra que a gente vai estudar sobre batismo, sobre esse detalhe, é uma palavra que diz literalmente isso. Então, o batismo de João era aos pecadores confessos. Até João critica quem? Os fariseus que foram lá para se justificar perante a sociedade, não porque criam, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele estava só fazendo não, eu vou fazer esse batismo porque se for de Deus eu estou batizado, se for dos homens eu estou me justificando perante eles. Então eles até depois perguntam ao próprio Cristo de quem era o batismo de João. Então o batismo de João era para quê? Do arrependimento, certo? Você estava confessando que era errado, que não deixa de ser também o nosso batismo, certo? Só com a diferença, nós só batizamos quem é salvo, quem já se arrependeu, não é que vai se arrepender, que já se arrependeu e já creu, amém? Significado da palavra batismo. A palavra batizar, propriamente falando, é um termo grego chamado batizo, que foi transliterado. Eu já disse aqui o que é transliterado, não já? Todo mundo sabe o que é? Não é quando traduz, é quando transliterado, é a substituição de uma palavra de um idioma para outro. Ou seja, batismo ficou batismo aqui, não foi traduzida. Se tivesse sido traduzida, irmãos, a palavra vai ser mergulho. Batismo quer dizer ou submerso, mas o nome aqui era para ser Assembleia dos Mergulhadores Bíblicos. Mergulhar. A origem de batismo, da palavra batismo, tem origem na tintura de roupas. Era muito comum no tempo antigo o pessoal tingir as roupas, os tecidos, certo? E então, como é que alguém já, todo mundo aqui já pintou com tintol, não já? É tintol que chama? Aquelas tintinhas que vem num tubinho assim, tupi, né? Tupi tem um tupi. Você pega, bota uma água fervente, bota o tupi dentro e pega um pouquinho, bota a roupa ali, só aqui na bola da roupa, não é assim? Para tingir? Minha mãe fazia isso. Tem que mergulhar toda a peça. Então o batismo é isso. Eu conversava esses dias, estava com um rapaz amigo do irmão Adivaldo, que trabalha com ele, e ele queria dar outro sentido da palavra batismo. Mas vamos para o sentido, a tradução da palavra, o que é batismo? Então o batismo não pode ser diferente do batismo por mergulho. O termo é mergulho. Tem que molhar todo, não só um pedacinho. Eu tenho um cidadão que é quase um deus para os presbiterianos, chamado Augusto Nicodemos, que ele tem uma paródia, os irmãos batistas, que ele diz, os batistas não dizem se molhar só o joelho, não é batizado, se molhar até o umbigo não é batizado, até aqui não é batizado, tem que molhar até a testa, a gente só molha a testa. É para... deixa quieto, né? Então, o batismo significa literalmente mergulhar, imergir, como fazemos assim, com o propósito de quando vai se tingir uma roupa, coloca toda dentro do caldeirão, certo? Então, não há outra definição senão de mergulhar por completo. Só é batismo se for mergulho por completo. Então, já definimos o que é batismo, certo? A palavra, o significado de palavra. Agora, qual é o significado
espiritual do batismo? Dona Ana Liz. Dona Ana Lívia. É um sinal de obediência, mas tem algo mais. Dona Ellen. Confessar a salvação, que seria a obediência. Mas o batismo é uma espécie de uma figura. Seria um quadro na tua mente. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo me salvou, eu confesso isso e sou obediente a isso. Pronto. É como uma figura. Por favor, 1 Pedro. Capítulo 3. Versículo 21 apenas. 1 Pedro 3, 21 nos diz: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Não do despojamento, porque as pessoas pensam que quando você é batizado, você é salvo ali, é purificado ali. Não, é só uma figura. Está dizendo assim, ó, eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Se Cristo ressuscitou, também ressuscitarei com Ele. Romanos capítulo 4, aliás 6, Romanos 6, versículo 4 a 6, é o contrário. Romanos 6, de 4 a 6. 1 Pedro diz que é como também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento. O que é despojamento? Você não vai deixar da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, certo? Você se batiza, você confessa que crê no que Cristo fez por ti. Romanos 6, de 4 a 6 nos diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que quer dizer isso? Que a gente vai pecar? Não, que a gente não vai mais servir ao pecado, não vai ter mais prazer e alegria no pecado. E o batismo, repetindo, é um simbolismo que você está confessando que morreu com Cristo e também irá ressuscitar com Cristo. Se tu não crê desta forma, tu não deveria ter sido batizado. Se tu não crê que tu já está salvo, morto para o pecado, morto para quê? Para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a vida espiritual do crente. Preste atenção, vida espiritual, a vida eterna, a vida temporária. Se você for pecar, você vai receber a sua justa recompensa, a sua justa correção. O crente não deve ter alegria no pecado. Se tem, Deus vai puxar a orelha. Mas nos diz que se nós morremos com Cristo, com Ele seremos salvos eternamente, salvos, ressuscitando e indo para a glória com Ele. Amém? Então o batismo não salva, o batismo não purifica. Quem nos purifica é o sangue de Cristo. Onde é que está na Bíblia? 1 João capítulo 1, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha? 1 João 1, 3. 1,7, perdão. Não nos salva nem nos purifica, viu? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. 1:5. Só a segunda parte. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não foi o batismo, foi quem? Jesus Cristo. Irmãos, toda honra. Isso é repetitivo, né? É chato, né? Repetir isso toda vez, mas é verdade. Toda honra, toda glória, todo ato pertence a Cristo. Se o batismo nos salvasse, então seria um ato, uma obra do homem. Então, não seria por graça, seria por obra. Então, não salva nem purifica. Amém? Vamos agora aos detalhes básicos do candidato correto ao batismo. Os templos religiosos, juntamente com os balcões comerciais, que há diferença. Há pessoas religiosas que estão com o coração achando que estão fazendo a coisa correta, certo? A arca estava voltando a Jerusalém e houve um tombo, um cidadão foi lá, segurou a arca. Me responda, meus irmãos, qual foi a maldade desse homem? Nenhuma. Mas não era permitido que só os levitas poderiam tocar na arca. Desobediência. Ou falta de conhecimento da Sagrada Escritura. Tá, no caso lá da lei judaica. Certo? Então, é a mesma coisa com o batismo. Tem gente que estão com o coração, gente. Eu posso dar um exemplo aqui do irmão Neto, do irmão Zé Paulo, que viviam no engano achando que estavam fazendo a coisa correta. Como disse o irmão Zé Paulo aí fora agora há pouco, homens que enganam com lisões os corações dos simples. Mas você acha que não estava fazendo a coisa correta. Só que para Deus não tem nenhum valor. Então, essas pessoas cada vez mais querem encher as igrejas, certo? Aí então batiza, sem, nem pergunta se você tem certeza de salvação. Porque, irmãos, se você, quando foi batizado, não tinha plena certeza, convicção, mas plena certeza de salvação eterna em Cristo Jesus, seu batismo não foi válido. Mesmo que tivesse sido feito na igreja que Cristo fundou, mesmo com a autoridade da igreja, mesmo da forma correta, mesmo com o desígnio correto, mas se você não tinha certeza plena de salvação, seu batismo não foi válido. Por quê? Por que não é válido o batismo daquele que não tem plena certeza de salvação? Porque você estava morto, não tinha nascido de novo, e morto não tem ação, morto não faz nada, gente. Então, primeiro, o batismo é para os salvos. A primeira coisa que você tem que perguntar a um candidato ao batismo é: você tem plena certeza de salvação eterna? Sim. Em quem é essa certeza? Em Cristo Jesus. E você, o que é que você faz? Eu faço a parte errada. Deus faz a certa, eu faço a parte errada. Se você não confessar plenamente isso, você não é um candidato. Nas nossas igrejas não é batizado. A gente não batiza ninguém que não, eu acho que eu estou sendo salvo, eu acho que eu estou buscando ser salvo. Então, continue buscando, quando você encontrar, traga para cá, para a gente poder batizar. Então, o candidato correto é quem? A pessoa que crê plenamente na obra de Cristo e recebe de bom grado a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 41, depois Atos 8, 36 e 37. Atos 2, 41 nos diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Receberam a palavra de Deus, de bom grado. E
foram salvos, então podiam ser batizados. Atos 8, 36, 37. E indo eles caminhando, isso aqui é a história de Filipe e o eunuco, viu? E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Filipe? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, para ser batizado tem que ser salvo, filho de Deus. Atos 10, 47. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Em Romanos, a Bíblia diz: o Espírito Santo que nos foi dado. Tu recebeu o Espírito Santo, tu és um candidato correto para o batismo. Tu não recebeu o Espírito Santo, tu não és um candidato correto para o batismo. Ah, mas eu estava fazendo de boa mesmo. Não importa. Você tem que fazer da forma correta. E a forma correta é ser salvo para depois ser batizado. Não ser batizado para ser salvo. É o que se prega aí afora, certo? Porque prega assim: para você adentrar a igreja tem que adentrar pelo batismo. Então, se tu sair da igreja, tu vai perder a tua salvação. Quando é que eu devo ser batizado? Quanto tempo? Depois de receber o Espírito Santo, a qualquer momento. A condição é receber o Espírito Santo. Passou a ser filho, não tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Você tem certeza de salvação? Tenho. Eterna? Sim. Então você é o candidato correto, independente de 1 dia, 2 dias, ou 1 ano, 2 anos. E o passou bem 4, não foi? Por aí. Intervenção externa aí. Eu e toda a equipe queremos agradecer a você, nosso cliente e amigo, por essa relação de confiança. Passar, quem é que continua? Só está diminuindo. Quando devemos ser batizados? A Bíblia ensina que o batismo com água segue logo após o recebimento do Espírito Santo. É o caso aqui do eunuco, é o caso do carcereiro. Creu, pronto. Já sou o candidato correto. Porque, por exemplo, digamos, tem muitas igrejas que praticam o discipulado. É errado? Não. Mas digamos que eu estiver em qualquer um de nós, biblicamente batizado, em comunhão com a igreja, sem estar discípulo, qualquer um de nós, homens, batizados, podemos batizar. Digamos que o irmão Neto vai fazer uma viagem dessa que ele faz no ônibus, e se encontra cidadão no ônibus, prega Cristo para ele, irmão, eu creio. Chega no mar em uma pessoa, diz: eu quero ser batizado. Ele diz: não, eu tenho que levar para a igreja. Não, você vai lá e batiza. Porque se você não vê mais aquela criatura, ele está batizado, certo? O correto é que a igreja veja, isso é questão aos nossos olhos, mas para o olho de Deus é no momento que você recebeu, você pode ser batizado. Desde que você confesse plenamente esta salvação. Se for da boca para fora, Deus é quem vai saber, certo? Mas geralmente o crente, ele sente. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? Irmãos, o segundo ponto, esse ponto é de suma importância, porque é o que eu sentia. Não, o administrador, a importância do administrador. A Bíblia claramente mostra qual é a importância do administrador na realização do batismo. Ela mostra que não é qualquer pessoa ou qualquer igreja que pode realizar o batismo. Uma análise bem... Agora, isso é do candidato. Você tem que analisar se você foi
Porque eu estava até conversando com o pastor Miguel essa semana e achei interessante. Ele disse que o nome Ana Batista não era para existir. Você sabe o que é Ana Batista? É rebatizadores. Rebatizadores. Por que não deve ser esse nome existir? Porque só existe um batismo. Então, o apelido que deram, Ana Batista, é um apelido que não tem sentido, porque eles não estavam rebatizando, estavam assim batizando, porque o outro não tinha sido válido, ok? Então, uma análise sincera sobre o batismo de uma pessoa é necessário analisarmos quem a batizou, o batismo, a forma que foi batizado, o administrante se é autorizado. Porque, irmãos, a sinceridade do candidato, eu jamais vou questionar. Eu já era salvo quando eu fui batizado na igreja A, na igreja B, eu jamais vou questionar isso. A sinceridade do candidato não supre a ausência do administrador correto. A sinceridade de um candidato, ela não supre, por exemplo, um administrador de uma igreja que, por exemplo, nós temos nossa origem aqui, de estarmos aqui, na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Campina Grande. Hoje nem o nome fundamentalista tem mais, a Igreja Batista Cristo Vive. Essa igreja, ela perdeu, quando ela se associou, quando ela entrou, ela perdeu a autoridade dada por Deus, ela tirou o cabeça que é Cristo e colocou a uma associação, irmão. Ou seja, o batismo é da igreja local, da igreja visível. Quando deixou de ser local, mas foi, não importa quem foi, se foi feito, se foi eu, se foi pastor Anísio, se foi irmão Ex, se foi irmão Zé Paulo, irmão Hilton, irmão, qualquer irmão que fez. Se a gente sair da igreja local e passar para a igreja universal, a gente perde a nossa autoridade. Porque a autoridade é dada à igreja, não é dada a homens. Não foi dada quando Cristo disse: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele disse à igreja local visível, não disse aos apóstolos nem a um pastor. A autoridade é dada à igreja dele. Quando é feito um batismo por uma igreja não autorizada, esse batismo não tem valor. Eu sempre brinco, eu trabalho no SS, essa semana eu vi no Fantástico uma reportagem sobre uma cidadã, acho que é do Maranhão, que tem não sei quantas pessoas mortas recebendo benefício. Ela ia no cemitério, pegava os dados de nascimento, a pessoa conseguia fazer um registro falso, tome, daí está de benefício, certo? Um documento falso. E os mortos estavam recebendo. Esse benefício ela está recebendo, tá? Mas é legal? Tem validade? Não. Quando o batismo é feito por uma igreja não autorizada, independente se a pessoa porque o batismo, repito, não salva, não é para a salvação. O batismo é para a obediência, como disse Lívia, e para o testemunho, como disse Ellen, para a confissão de fé. Então, se eu não fui salvo, se eu não fui batizado, nem fui salvo pelo batismo, se eu não fui salvo pelo batismo, o batismo não é importante para a salvação, e sim para a obediência. Só pode ser feito da forma bíblica, senão é um banho molhado. Como diz meu irmão Daniel lá na Bahia, banho molhado. Por favor, Atos capítulo 9. Versículo 18. Essa é a história de Saulo. E logo lhe caiu dos olhos com umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Todo mundo conhece a história de Saulo, né? Saulo ia a Damasco, deixou a igreja, encontrou com quem? Pessoalmente com quem? Com Jesus Cristo. Quando ele já chegou em Ananias, ele já disse: irmão Saulo. Já era um salvo. Ora, gente, se Cristo encontrou com ele, se ele conversou com Cristo, o encontro pessoal com Cristo, que caiu os olhos,
Ele já tinha autoridade? Tinha ou não tinha? Não tinha. Ele precisava ser batizado para que a palavra de Deus se cumprisse toda a justiça, irmãos. A justiça é uma coisa lógica. Então ele foi batizado por Ananias, que era um homem que estava disperso, porque o próprio Paulo estava. Olha como são as coisas de Deus. O próprio Paulo perseguiu os irmãos que foram dispersos, e lá Ananias batizou Paulo. Paulo já era um salvo, já tinha recebido de Deus propriamente a missão, que era um vaso de honra para Deus, mas ele tinha que ser batizado para receber a autoridade para ir por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, 18, Cristo diz: todo o poder me é dado, toda a autoridade, perdão, não é poder, é autoridade. Vamos lá dar uma olhadinha. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Ou seja, a autoridade da igreja, a autoridade foi dada à igreja de Cristo. Como é que eu sei se minha igreja que eu recebi o batismo é correta? Talvez há 100 anos atrás era quase impossível. Se não fosse por uma carta, que recebeu a carta, é o meio de comunicação, certo? Hoje você bota na internet, igreja tal, igreja batista de Esperança. Aí vai procurar como foi fundada, não vai encontrar. É associada? Não. Se foi associada, porque a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude de Cristo aqui na terra. Será que seria várias igrejas? Não, só a igreja de Cristo. Mas qual a importância do batismo? Para você receber a autoridade de quê? De ir, de ensinar, de batizar e de guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a importância do batismo bíblico. Ensinar de Deus com autoridade. Com autoridade, amém? O modo. Vimos que a igreja local é a pessoa autorizada. O modo pelo qual era administrado o batismo. O batismo, a imersão em águas, é o único método bíblico para ser batizado. Comumente existe pelo menos mais 3 formas. A mais usada é a por aspersão, mas tem também a por afusão, que alguns, ou derramamento, que alguns protestantes usam. Mas a mais comum é a da Igreja Católica, por aspersão. Quem usa isso? Os luteranos, os metodistas, os presbiterianos, os congregacionais, entre outros. Tá? Eles usam o método de... não, mas... Porque assim, gente, o inimigo é muito astuto, gente. Não brinque com a astúcia do inimigo. Ele diz: o que importa é o que você está sentindo. Você não é salvo? Tanto importa, mas Cristo, gente, o exemplo é o exemplo de Cristo, gente. Cristo foi ser batizado com João, um mortal como nós. Vocês imaginam o que é isso? Obediência. A forma, o método, o administrador, ele deixou o exemplo claro para ser seguido. Nós temos que entender isso, que nosso exemplo só é um, Cristo. Digamos que eu fui batizado pelo meu querido pastor e irmão Anísio Gomes. Se a igreja se desviar de saudade, o batismo até o desvio foi válido. A partir do desvio não é mais válido. Então todos os membros batizados anteriormente aqui continuam com a autoridade, certo? Os que foram batizados após o desvio são crentes sem autoridade, nulo.
Isso é que nós temos que entender. Não, mas eu fui batizado, eu estava com certeza no meu coração. Não questiono isso. Eu fui batizado nas águas, não questiono isso. Questiono se a igreja que tu foste batizado tinha autoridade para tal. Se tu pegar, tu vai ver que 99% das igrejas foram fundadas de forma de divisão. Vai estudar a história da igreja. Mas a igreja tal é muito boa, prega a Bíblia bem bonitinho. Será? Vê a história dela lá, vê se não tem um cabeça como criador, um homem. Porque a reforma, irmão, a reforma foi de suma importância para a gente estar hoje aqui pregando a palavra de Deus. Importância histórica não se questiona. Mas os reformadores não queriam voltar à origem da igreja de Cristo. Eles queriam reformar a igreja católica de Roma. E como eles pregavam que não podiam ser salvo fora da igreja, eles criaram a igreja universal invisível, para estar todo mundo lá dentro. E essa igreja universal, você já viu alguém invisível batizar alguém? Eu nunca vi ninguém invisível, porque está invisível, né? Uma igreja invisível não tem condição de... E quando você deixa de ser... Mas tem muito... Não, nós somos igreja local associada. Ou igrejas... Convenção das igrejas batistas independentes. Ou igrejas biblicamente associadas independentes. Não é. Porque lá tem um manualzinho de instrução que não é Cristo cabeça. Vamos ficar atento para isso, para que a gente possa pregar somente Cristo, certo? Aí então, qual é a pergunta de muitos? E qual é o modo certo de ser batizado? Só há um modo, não um modo errado, só há um modo. Qual é? Pelo mergulho. Não tem outro método. Não tem. Agora, por que nós devemos ser batizados, meus irmãos? Alguém pode me dizer? Obedecer, né? Obediência. Mas só pela obediência? Para ter autoridade. Para ter autoridade e gerar outros salvos. Amém. O crente sem autoridade, ele não gera salvos. Eu conheço um exemplo de um grande homem, pai de um amigo meu, irmão de Cristo, que era um homem crente, um homem que ensinou os filhos no caminho do Senhor, um homem que juntava assim a filhinha tudo em atrás do outro para levar na igreja no domingo de manhã, e era um crente, mas um crente que não estava ligado na igreja de Deus. Quantos filhos são crentes? Desses, a maioria, hoje, boa parte é crente, viu? Porque reaprenderam a crer, começaram a crer verdadeiramente, e porque Deus usou um dos irmãos para crer, e esse irmão, como é natural do crente querer mostrar Cristo a todos da família, esse irmão teve um grande amor pela família e levou a palavra de Deus à sua família. E hoje na família tem crentes que antes não tinha. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é cristalina. Agora o inimigo vai te bloquear, viu? O inimigo vai dizer, não, tu precisa disso, não. Mas Deus vai dizer, sim, nós temos que seguir o sim de Cristo. Porque, gente, vocês não sabem a bênção que é a obediência. Eu estou lendo o Velho Testamento novamente, e como é lindo o amor de Deus com os judeus, quando eles são obedientes. A obediência é a chave da Bíblia. A fidelidade é a chave da Bíblia. Fiel quem? A palavra de Deus. A doutrina. O que querem por aí afora é que você seja fiel contra o pecado. Tu não vai conseguir, irmão. Me perdoe, você não vai conseguir deixar de pecar. Você tem que ser fiel à doutrina. Qual é na Bíblia um dos homens mais sanguinários que nós conhecemos? Matou muita gente, o velho. Que matou muita gente. Sansão mas teve outro também, que matou muita gente, foi adúltero, que destruiu a família. E Davi é o homem segundo o coração de quem? Como é que pode, irmãos? Como um homem sanguinário que não teve nem a condição de construir o templo de Deus por ser sanguinário, era o homem segundo o coração de Deus. O filho dele 10 vezes mais sábio, bilhões de vezes mais sábio, 10 vezes não, bem mais sábio do que ele. No final da vida, adorou outros deuses. Mas Davi só adorou a Deus. Obediência doutrinária.
Então nós temos a Bíblia, sigamos a Bíblia, amém? Sigamos unicamente a Bíblia. O propósito do batismo é agradar a Deus. Eu agrado a Deus e recebo a autoridade dele para ir por todo mundo, pregar o Evangelho e gerar novos crentes através da palavra que Deus deu autoridade para nós pregarmos. Gente, só gera crente quando é crente. Descrente não gera crente. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu gosto muito do exemplo do José Paulo, que ele diz uma coisa que eu fico na mente. Você pensa que eu não aprendo com vocês, eu aprendo muito, viu? Mas muito mesmo. E José Paulo me diz: eu ia pregar salvação para as pessoas, mas não tinha certeza de salvação. Como é que eu podia dizer, rapaz, olha, mas o senhor é salvo? Ah, peraí, eu não estou dizendo isso não, viu? Estou dizendo que Cristo morreu para salvar, mas não estou dizendo que eu sou salvo não. Que eu não posso dizer que eu sou salvo, que é pecado, só quem pode dizer é Deus. Estava buscando. Vocês estão entendendo que quem não prega a salvação eterna de Cristo Jesus? Agora, há um grupo de pessoas que chama de apóstata, que creram lá atrás e apostataram da fé. É diferente desses que estão aí nesse mundão religioso, que não pregam Cristo. Tem um grupo que até aparentemente é bem parecido com o Evangelho. Vai juntando aqui, aí depois você vai ter que perseverar até o fim. Se não perseverar, porque não era crente. A Bíblia diz que a crente entregue a Satanás para a destruição da carne, irmão. Ele não diz descrente, diz crente. Irmão, seja esse entregue a Satanás para a destruição da carne. Nos diz também que quem nos conserva é Cristo. Então, eu não sou salvo pelo meu ato e não sou conservado pelos meus atos. Eu sou salvo e conservado pela obra de Cristo, amém? Então, eu sou obediente a Ele e automaticamente confesso a minha fé através do batismo, recebendo autoridade para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e estando ligado ao corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Por favor, Efésios capítulo 1. Entender a simplicidade do Evangelho. Simplicidade. Amém? Efésios 1, 22 e 23 nos diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que é a igreja? Que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Toda igreja? Não. A igreja que for a coluna da verdade. A igreja que for a coluna e a firmeza da verdade. E só existe uma igreja. As demais são imitações. Por que as pessoas ficam nas imitações? Porque não conhecem a verdadeira. Mas Deus inquieta os salvos. E um deles encontra com a igreja dele. E este salvo recebe a autoridade para ir pregar o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos sermos vasos de honra permanentemente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e encerrarmos o culto com uma breve oração.